I watched people around the world say what a great guitar player Kirk is. And what a piece of shit I am. Got kicked out of Metallica, and I wasn't good enough for them, and that I was a loser. Hoje o Megadeth é uma das maiores bandas de thrash metal do mundo. Décadas de estrada, disco, clássicos, técnica absurda e uma influência que mudou o thrash metal inteiro. Só que a origem dessa banda não tem nada de bonita. O Megadeth nasceu de uma humilhação pública, nasceu de vingança, e nasceu de um cara que foi jogado pra fora da própria banda como se fosse lixo. E esse cara era Dave Mustaine. Em 11 de abril de 1983, Mustaine acordou em Nova York com os integrantes do Metallica em volta da cama. Não teve reunião, não teve conversa, só uma frase: "Você está fora". Uma hora depois disso, ele já estava dentro de um ônibus, sozinho atravessando os Estados Unidos por 4 dias inteiros, sem dinheiro, sem banda e com a carreira aparentemente acabada antes mesmo de começar. Naquele ônibus ele decidiu uma coisa: ele ia montar uma banda mais rápida, mais pesada e melhor que o Metallica. E isso ali não era só ambição, era raiva pura. E aquela viagem virou o ponto de partida de tudo. Did I want to play guitar? Did I want to keep doing this? What am I going to do? I got it. I'm going to make a band that's more metal than Metallica. And I need to come up with a name that's more metal than a band that has metal in their name. A história de Mustaine não começa no Metallica, começa numa infância completamente instável. Nascido ali em 1961 na Califórnia, ele cresceu num lar com um pai alcoólatra, brigas constantes e medo dentro de casa. O pai foi embora quando ele tinha 4 anos. As memórias que ficaram não eram de carinho, eram de violência e cheiro de álcool. A mãe vivia mudando de cidade com medo do ex-marido. Resultado, Mustaine não conseguia criar raízes e não tinha amigos fixos. Ele acabou crescendo se sentindo muito deslocado. E para piorar, a família entrou para as Testemunhas de Jeová, o que significa que é sem aniversário, sem Natal, sem se encaixar em nada. Ele era o garoto estranho da escola e sofria bullying pesado. A música acabou virando a fuga dele. Ele começou ouvindo coisas que ninguém associa ao thrash metal, como Beatles, Elton John e baladas dos anos 60. Isso deu a ele muito senso de melodia. Quando ele descobre ali o Led Zeppelin e o Kiss, a chave dentro da cabeça dele vira. Ele não queria só tocar, ele queria se tornar uma estrela. Com 13 anos ele já fumava maconha e com 15 vendia droga para sustentar o vício. A escola ficou para trás. A guitarra virou a nova obsessão dele. Em 1981, quando Mustaine respondeu ao anúncio do Metallica, ele não entrou numa banda pronta. Ele ajudou a moldar o caráter e o som da banda. Ele trouxe velocidade, agressividade, solos mais técnicos. Só que junto com o talento viu um grande problema. Ele bebia demais e acabava ficando muito violento. As brigas dentro da banda eram algo constante. Equipamentos eram quebrados, soco dentro de ensaio, discussão por qualquer coisa. Mesmo assim, eles eram próximos. O Mustaine viu Metallica como uma família, a família que ele mesmo nunca teve. Por isso, a expulsão foi uma traição pessoal. E depois que ele foi expulso e o Metallica lançou o Kill 'Em All, com músicas que tinham riffs e ideias dele, ele viu o sucesso acontecer sem ele. Aquilo ali acabou virando combustível. O Megadeth não seria só outra banda, seria a resposta. De volta à Califórnia, Mustaine caiu em depressão. Trabalhou em telemarketing, bebendo e se drogando nos intervalos, até que começou a montar uma nova banda. O nome veio de um panfleto político que ele leu no ônibus: Arsenal de Mega Morte, Megadeth. O primeiro álbum, Killing Is My Business and Business Is Good, foi gravado com um orçamento ridículo. A gravadora deu dinheiro mal o suficiente para produzir o disco e a banda gastou boa parte em drogas. Mesmo assim, o álbum saiu cru, rápido e violento. Era o Mustaine despejando ódio em forma de música. A mascote Vicky Ratterhead nasceu ali, simbolizando censura, repressão e raiva contra a autoridade. Temática política virou a marca registrada do Megadeth. E o sucesso começou a crescer com Peace Sells, But Who's Buying? A banda ganhou exposição na MTV, entrou no circuito grande do metal e passou a rivalizar de verdade com Metallica. Só que por trás dos palcos a situação era desastrosa. Heroína, cocaína, álcool, turnês inteiras fora do controle. Em 1988, depois de um festival gigante na Inglaterra, o baixista entrou em reabilitação. Mustaine logo depois foi preso por dirigir drogado. Mesmo assim, ele ainda negava que tinha problemas. E o ponto de virada veio ali em 1990, com a entrada do Martin Friedman. Mustaine percebeu algo que nunca tinha admitido: tinha um guitarrista melhor que ele na banda, e ele estava tão drogado que podia perder tudo de novo. Foi aí que ele decidiu tentar ficar sóbrio. E com a formação clássica, o Megadeth gravou o Rust in Peace, para muitos fãs o maior álbum da história do thrash metal. Técnica absurda, composição madura e o foco total na música.
Vieram depois Countdown to Extinction e Euthanasia, levando a banda no auge comercial, arenas lotadas, hits nas rádios, reconhecimento mundial. O cara que foi mandado embora de ônibus agora comandava uma das maiores máquinas do metal. E a rivalidade com Metallica? Ela nunca sumiu totalmente, mas virou parte do passado. Mustaine conseguiu o que queria, provar que não era descartável. Quando a lesão de 2002 atingiu o braço de Mustaine, não foi uma dorzinha. O nervo radial colapsou. Ele dormiu em cima do próprio braço depois de uma noite de abuso de substâncias e cortou a circulação por horas. Quando acordou, a mão não respondia. Não era fraqueza, paralisia. Médicos falaram sem rodeios: você nunca mais toque guitarra. Para qualquer pessoa isso já seria devastador. Para ele, a sentença de morte psicológica, a identidade inteira do cara era tocar. Sem isso, o que sobrava? O Megadeth acabou oficialmente naquele momento. Não foi marketing, não foi pausa estratégica, era o fim real. Ele vendeu equipamento, fechou ciclos, entrou numa depressão pesada. Só que a cabeça dele sempre funcionou no modo estranho. Quanto pior a situação, mais teimoso ele fica. A reabilitação foi brutal. Exercícios básicos que pareciam humilhação, tentar mover os dedos, tentar segurar objetos, reaprender coordenação que uma criança tem naturalmente. Meses disso, dor constante, frustração constante, mas ele não parou. E contra a previsão médica, a mão voltou. Não 100%, nunca voltou 100%, mas voltou o suficiente para tocar. Quando ele decidiu reviver a banda, o cenário era diferente. O thrash metal já não dominava o mainstream. O nu metal tinha tomado espaço. A indústria tinha mudado. O Megadeth não podia simplesmente voltar como se fosse 1990. O disco de retorno, The System Has Failed, soou como uma declaração de sobrevivência, letras políticas, críticas sociais, o velho sarcasmo do Mustaine intacto. Não era nostalgia, era ele provando que tinha voz. Só que a banda já não era mais a mesma família clássica. Integrantes entravam e saíam, relações quebradas, processos judiciais com ex-membros. O Megadeth virou, oficialmente, a visão de um homem só. Quem ficava na banda precisava aceitar isso, e ele aceitava o peso, preferia carregar o nome sozinho do que deixar morrer. Mesmo depois de décadas, a sombra do Metallica nunca sumiu completamente. Entrevistas indiretas, comparações inevitáveis, fãs alimentando rivalidade e jornalistas cutucando a ferida. Mustaine dizia que tinha superado, mas a história mostra aquilo que nunca foi 100% resolvido dentro dele. Não por inveja, mas porque a expulsão virou trauma fundador da carreira. É impossível apagar o evento que criou a banda. Ao mesmo tempo, ele construiu algo que não depende mais dessa comparação. E o Megadeth virou identidade própria, técnica absurda, letras afiadas e abordagem política que pouca banda grande teve coragem de sustentar por tanto tempo. A rivalidade virou parte do folclore do metal. O legado virou algo separado disso. Chegar aos 50, 60 anos dentro do metal não é comum. A maioria se destrói antes. Mustaine sobreviveu a vício, lesão, colapso mental e ainda continuava em turnê. O disco Dystopia mostrou isso claramente. Não era banda cansada tentando reviver o passado. Era som agressivo, atual, técnico. Ganhou Grammy, reconhecimento tardio, mas pesado. Ele não estava vivendo de nostalgia, estava competindo, e isso muda a forma como a história dele é vista. Não é só o cara expulso do Metallica, não é só o sobrevivente dos anos 80, é um músico que atravessou décadas mantendo relevância. Poucos conseguem isso. Em 2019 acabou vindo outra pancada, câncer na garganta, turnês canceladas, tratamento pesado, radioterapia e incerteza total. Para um vocalista é o pior diagnóstico possível. A voz é o instrumento e o risco de perder a voz era real. E de novo a história parecia querer encerrar a carreira à força. E de novo ele voltou. Recuperado, ele gravou The Sick, The Dying and The Dead, um disco que carrega o peso de quem sabe que o tempo não é infinito. Não é um álbum de despedida, mas tem consciência de mortalidade ali dentro. A banda soava viva, a voz estava diferente, mais áspera, mais carregada de história. Não é a voz de 1990, é a voz de alguém que sobreviveu, e isso tem mais peso que juventude. E se você parar pra olhar a trajetória inteira, o Megadeth não é uma banda de sucesso linear, é uma sequência de quedas que poderiam ter encerrado tudo: expulsão, vício, lesão, câncer, colapso interno dentro da banda, indústria mudando. E qualquer um desses capítulos seria o fim de carreira para a maioria dos músicos. Para Mustaine virou mais um obstáculo. O legado dele não é só musical, é psicológico, é a recusa constante de aceitar a derrota definitiva. Ele transformou o ressentimento em combustível e depois transformou sobrevivência em disciplina. Hoje o Megadeth é uma instituição do metal, não porque tudo deu certo, mas porque deu errado várias vezes e mesmo assim continuou. A história inteira da banda nasce de um cara sentado no ônibus em 1983, achando que a vida tinha acabado. E 40 anos depois, o nome dele ainda está no cartaz do mundo inteiro. Isso não é sorte, é teimosia levada ao extremo.